cai função, cai gráfico, mas razão e proporção é uma matéria que a gente vê no Fundamental 1, Fundamental 2 e que cai muito, tá? E aí, o que significa razão? Razão é um quociente. Quociente é a ideia de uma, como se fosse uma fração, né? Entre dois números racionais. Sendo que o segundo não pode ser zero, porque eu tenho uma fração. Se eu tiver zero no denominador, a gente sabe que não é possível, né? Então, por isso que o segundo tem que ser diferente de zero. Então, toda vez que eu falo razão, quociente, eu estou falando da ideia de fração entre uma coisa em relação à outra. Então, por exemplo, aqui, eu tenho o número 1 sobre 2, que a gente lê 1 meio. Ou então, 1 tá para 2, né? Depois, 3 quartos, a gente fala 3 tá para 4, certo? 5 sobre 3, a gente fala 5 terços, a gente fala 5 está para 3. Isso daqui pode ser, por exemplo, a proporção de uma receita de bolo. Por exemplo, 1 tá para 2. A cada um bolo que eu faço, eu uso 2 colheres de sopa de leite, por exemplo. Para cada 3 para 4. Para cada eu tenho 3 pessoas com dengue a cada 4 pessoas que eu analiso, né? 5 para 3. A cada 5 reais que eu gasto, eu ganho 3 de retorno na venda. 7 para 10. A cada prova que eu faço, eu tiro 7 de 10, por exemplo, tá? Então, razão vem da palavra ratio, em latim, que significa divisão. E aí, representada por fração quociente, tá? E aí, a gente pode representar ou A sobre B, ou A dividido por para B, né? Ou então aquele A barra B também, né, de divisão. E aí a gente tem o que a gente chama de termos da razão. Um é o antecedente e o outro é consequente. Então, por exemplo, na fração 3 sobre 5, o 3 é o numerador e o 5 é o denominador. Então, o 3 a gente chama de antecedente e o 5 de consequente. Então, é uma outra maneira da gente falar numerador e denominador, só que aqui tá com a ideia de razão e proporção, tá? Então, A para B. Quem é o antecedente nesse? É o A ou o B? É o A. Isso. E o consequente? O B. Isso. E aí são os termos. Antecedente, consequente. Ok. Aí aqui eu tenho um exemplo, ó. Uma orquestra é formada por 40 homens e 30 mulheres. Aí ele fala, qual é a razão entre o número de homens e o número de mulheres? Razão é o quê? É sempre uma divisão. E aí ele quer o número de homens primeiro sobre o número de mulheres. Quando ele fala razão, ele está perguntando qual é a fração que representa. Total de homens é 40, total de mulheres é 30. Então, 40 sobre 30. O máximo que eu poderia fazer aqui é simplificar. Se eu pegar e dividir por 10, daria 4 terços. Agora, se a pergunta for feita ao contrário, qual é a razão entre o número de mulheres e o número de homens? Então, eu estou perguntando ao contrário a razão. Eu quero saber o número de mulheres primeiro e o número de homens depois. Que vai dar 3 sobre 4. Então, a razão não é a mesma. Na primeira, 40 sobre 30, que é a mesma coisa que 4 sobre 3. Quem é o antecedente nesse caso? É o 40. E o consequente, 30. O 30. E embaixo, 30 sobre 40, quem é o antecedente? O 30. E o 40, É consequente. o consequente. Isso. Essa ideia de razão é muito usada em física também, né? E em química, em alguns exercícios também, quando a gente trabalha a razão em proporção entre os elementos da reação química, tá? E aí a gente tem o que a gente chama de grandezas diretamente proporcionais. Por exemplo, para um bolo que eu faça de chocolate, eu preciso de 200 ml de leite. Então, se eu fizer 2 bolos, eu vou precisar de 400 ml, eu vou dobrar. Se eu vou fazer 2 bolos, eu estou dobrando a quantidade, eu vou ter que dobrar a quantidade de leite que eu vou usar. Não faz sentido para 2 bolos eu usar 100, né? Se para um bolo eu uso 200, por exemplo. Então, se um aumenta e o outro aumenta, então a quantidade de bolos, que é uma grandeza, e a quantidade de leite que eu uso em ml são grandezas diretamente proporcionais, porque um aumenta e o outro aumenta.
tá? Então, aqui, ó. O senhor Ramalho faz criação de galinhas. Observe a tabela. Número de galinhas, 24. E o gasto, 24. Depois, 36 galinhas, ele gasta de alimentação, 36. Se ele tem 48 galinhas, ele gasta 48 galinhas, 48 de alimentação. Se ele tem 60 galinhas, ele gasta 60 de alimentação. Então, se você fizer a razão entre o número de galinhas e a alimentação, 24 sobre 24, 36 sobre 36, 48 sobre 48, 60 sobre 60, sempre dá 1. Então, essa relação é sempre igual a 1. Então, o número de galinhas e o gasto em euro é diretamente proporcional. E o mesmo valor nesse caso. Tá? E quando elas são diretamente proporcionais, é constante esse quociente. Por exemplo, eu falei para você que para um bolo eu gasto 200 ml de leite. Então, a razão entre o bolo e o ml é 1 sobre 200. Se eu fizer 2 bolos, eu vou gastar 400 ml. Então, se você botar 2 sobre 400 e simplificar, você volta para 1 sobre 200. Tá? É constante a proporção. Espera aí. Entrou mais alguém. Vanderleia. Oi, Vanderleia. Boa noite. Oi, boa Tudo bem? noite. A gente está falando de razão e proporção, que é uma matéria que cai muito no Enem, Tá, tá? Então, tá. o que eu falei até agora é que razão representa uma fração, uma divisão entre duas coisas que eu estou observando. Então, por exemplo, a razão de alunas em relação à professora aqui na aula hoje. São 2 alunas para um professor, então é 2 sobre 1. Aí se eu perguntar, mas qual é a relação da quantidade de professores para o número de alunas? Aí seria 1 sobre 2. E aí a gente sempre chama o que está em cima de antecedente e a gente sempre chama o que está embaixo de consequente na fração. Porque normalmente a gente fala, né? Numerador e denominador. Boa noite, Camila. E aqui, como a gente está falando de uma razão e proporção, o numerador a gente vai chamar de antecedente e o denominador de consequente. E quando eu tenho uma situação em que a quantidade, uma grandeza sobe e a outra sobe, também, então elas são grandezas diretamente proporcionais. Se eu faço um bolo de chocolate, eu gasto 200 ml de leite. Se eu fizer 2 bolos, eu vou gastar o quê? 400 ml de leite. Então, quando um aumenta, outro aumenta. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Foi? Sim, Então, proporção é uma igualdade entre duas razões. E aí, eu vou chamar A sobre B igual a C sobre D. Ou seja, a razão se mantém constante. Então, o exemplo que eu falei, né? Um bolo para cada 200 ml de leite. 1 sobre 200 é igual a 2 bolos sobre 400 ml de leite. Porque dobrou o número de bolos, dobrou o número de ml. E aí, como é que a gente lê isso? A tá para B, assim como o C tá para D. Tá? E aí, a gente chama o A, o B e o C e o D os termos da proporção. A e D são os extremos e B e C são os meios. Tá. Extremo e meio. O meio é que fica no meio, na interseção, né? Multiplicando. Então, propriedade fundamental das proporções. Numa proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. É quando a gente multiplica cruzado, que a gente fala, né? Cruz credo. A vezes D é igual a B vezes C. É multiplicação cruzada. Tá? É isso que ele está falando. Exemplo. 4 sétimos é igual a 12 sobre 21. 4 para chegar a 12, eu tenho que multiplicar por 3. Então, embaixo eu também faço a mesma coisa. Eu faço 7 vezes 3, que chega a 21. E aí, a multiplicação cruzada tem que dar igual. 4 vezes 21 tem que ser igual a 7 vezes 12. Isso é verdade. Tá? Então, eles são proporcionais. Se isso não acontecer, eles não são proporcionais. Aqui, ó, 3 para chegar a 12, eu fiz 3 vezes 4. Agora, 8 para chegar a 40, eu faço 8 vezes 5. E aí, eu não usei a mesma proporção em cima e embaixo. Então, nesse caso, eles não são proporcionais, ó. 3 vezes 40 dá 120, 8 vezes 12 dá 96. Não são iguais, então, não são proporcionais nesse caso, tá?
Aí aqui um exemplo, ó. Descubra o termo que falta em cada uma das proporções. 2 sobre 3 é igual a 6 sobre x. A gente pode multiplicar cruzado, ou então a gente pode pensar em frações proporcionais. 2 para chegar a 6. 2 eu tenho que multiplicar por quanto para chegar no 6? Por 3. Por 3. Muito bem. Então, embaixo eu também vou ter que multiplicar por 3. 3 vezes 3 dá o 9 que eu achei. Qual a outra maneira de fazer? Multiplicar cruzado. 2 vezes a interrogação, né? 2 vezes x é igual a 3 vezes 6, 18. 2 está multiplicando, passa dividindo. 18 dividido por 2, 9. Aqui, ó, a mesma ideia. 5 para chegar a 25. 5 vezes quanto dá 25? 5. Isso, 5 vezes 5, 25. Agora aqui embaixo deu 20. Então eu tenho que pensar na volta. Que número 20 dividido por 5 dá que número? É o número 4. 4. Então aqui na primeira, onde está a interrogação, é 4. Certo? Então, ou então multiplica cruzado. 5 vezes 20 é igual a interrogação vezes 25. 100 é igual a 5x, x é igual a 4. Tá? Tá. Aí aqui, ó, a idade de Rui está para a idade da avó, assim como 2 está para 9. Rui tem 12 anos. Qual a idade da avó? Então, a idade do Rui, que é 12, está para a idade da avó, assim como 2 está para 9. Então, 2 sobre 9 é igual a 12, que é a idade do Rui, sobre interrogação, que é o x, que é a idade da avó. São diretamente proporcionais. Eu tenho que pensar, 2 para chegar a 12, eu faço 2 vezes quanto? 6. Isso, então 2 vezes 6 dá 12. Então, 9, eu vou ter que multiplicar por 6 também para chegar na minha resposta, que vai dar 54. Ou você multiplica cruzado. 2 vezes x igual a 9 vezes 12. 9 vezes 12, 108. X vai ser 108 dividido por 2, que dá 54. As duas maneiras vão dar certo, a mesma coisa. Dúvida? Não? Por que 54? Porque o 108 dividido por 2 dá 54. E se você pensar aqui Ah, na fração, sim, sim. Eu vi aqui do lado, né? Tá. isso. Mas aqui você pode pensar também, ó, 2 vezes 6 dá 12. Então, 9 vezes 6 vai dar o 54, que é o que está faltando aqui na interrogação. Tá? Aí. Ah, Então, o número π, a gente fala muito dele, principalmente na parte de geometria, né? E ele era usado no Egito Antigo. E ele era usado, como é que eles descobriram o número π? Pela razão entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro. Porque π é um número infinito, né? Mas ele é aproximadamente 3,14. Mas aqui, ó, tem infinitas casas decimais. 3,14, 15, 92, 65, 35, 89 e assim vai. Ele é o quê? Uma dízima não periódica, porque ele não tem um padrão de repetição. Ele é totalmente aleatório e inesperado. Mas a gente consegue determinar ele através de uma razão, ou seja, através de uma fração, ou seja, através de uma divisão do comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro, tá? Então, aqui, ó, se um raio se o raio de uma circunferência é 1,5, o perímetro da circunferência é igual a 9,43, tá? Outra coisa que a gente usa muito razão e proporção é em escala, que também tem aplicação em geografia, né? Então, escala é um desenho que tem uma razão entre a dimensão da figura e a dimensão real. Então, a escala é a razão entre o comprimento do desenho e o comprimento real. Exemplo de escala: planta de prédio, planta de apartamento. Vocês sabem o que é uma planta de prédio, de apartamento? sim, sim. Então, né, quando você desenha o apartamento, o prédio, enfim, numa imagem, num espaço bem menor, porque não dá para botar no tamanho real, e aí você usa a escala para poder fazer essa relação, tá? Por exemplo, a cada 1 centímetro do desenho eu tenho 25 metros na vida real, sei lá, tá? Então,
Então, exemplo aqui, ó, tem um mapa do Brasil em escalas diferentes, ou seja, tamanhos diferentes, porque a proporção, a razão com a vida real tá em diferença, né? Da constante, tá? Aí aqui, a gente tem também razão e proporção na ferrovia, em outras situações também, quando você pensa em arquitetura, tá? Então aqui, ó, 1 sobre 160. 1 é o desenho, 160 é a realidade. Então quer dizer que a cada 1 centímetro do desenho, eu tenho 160 centímetros na vida real. Então a escala é uma razão entre as medidas do desenho e corresponde à realidade. Aqui, observe as figuras. Então eu tenho um barco vermelho e um barco azul. Os dois são o mesmo desenho, só que um está maior que o outro. Se você olhar a base do barco vermelho, ele tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos inteiros, né? E o do azul tem 2. Então, a base menor do barco, a razão entre a base menor do barco e a base menor do barco vermelho vai ser 2, porque é o azul em cima, sobre 4, que é o vermelho embaixo. Entendeu isso? Sim. Sim. Agora, se eu pensar o contrário, base maior do barco azul. Qual é a base maior do barco azul? É a de cima, né? 1, 2, 3, 4. E a base maior do barco vermelho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 4 sobre 8. Foi? Sim. E aí o vermelho, ele é igual ao azul, só que ele é uma dimensão duplicada, né? Ele é o dobro da dimensão do barco azul, porque cada lado dele é o dobro do lado azul. Por exemplo, aqui, né? Essa diagonalzinha aqui, só tem 1 no barco azul. No barco vermelho tem 2. A gente viu que a base aqui do barco azul tem 2, aqui do vermelho tem 4. Aqui a altura do mastro do barco azul é 2, aqui a altura do mastro do barco vermelho é 4. Então é tudo dobrado. Então na escala ele é o dobro da imagem menor, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho mais. A gente já falou de grandezas diretamente proporcionais e agora a gente vai falar de grandezas inversamente proporcionais. Então, o que é uma grandeza? É toda vez que eu tenho um valor relacionado a outro, que quando tem mudança, variação, o outro também varia. Então, igual o exemplo do bolo. Se eu tenho um bolo, eu gasto 200 ml de leite. Se eu fizer 2 bolos, eu gasto 400 ml. Se eu fizer 3 bolos, a quantidade de ml também vai mudar, vai para 600. Ou seja, quando um muda, o outro muda também, tá? E aí nisso, na nossa vida cotidiana, né, assim como na receita e na física, na química, sempre vai associar 2 ou mais grandezas. Velocidade, aí entra a física, né, as grandezas, velocidade, tempo, peso, espaço. E aí elas estão relacionadas entre si, só que elas podem estar relacionadas diretamente ou inversamente. Exemplo, você está dirigindo um carro. Se você aumentar a velocidade, você chega mais rápido ou mais devagar? Você demora mais tempo ou menos tempo para chegar no lugar, se não estiver engarrafado? Mais rápido. Mais rápido. Então, quando a velocidade aumenta, o tempo diminui. Então, essas duas grandezas são o quê? Inversamente proporcionais. Tá? Então, grandeza diretamente proporcional ou diretamente proporcional é que quando uma varia, a outra também varia na mesma proporção, direção e sentido. Então, se eu dobrei o bolo, eu vou dobrar a quantidade de ml de leite. Se eu quadriplicar o bolo, eu vou quadriplicar a quantidade de ml de leite. Tá? Então, isso é grandeza diretamente proporcional. Exemplo. A produção de indústria está registrada no quadro, o qual apresenta uma relação entre a coluna esquerda e a coluna da direita. Então, ele tem um tempo de horas e a produção de peças. Então, em 1 hora, ele produz 10 peças. Em 2 horas, ele produz 20 peças. Em 3 horas, ele produz 30 peças. Em 4 horas, ele vai produzir quanto, vocês acham?
40. 40, isso aí, muito bem. Então, a cada hora que passa, ele produz 10 peças a mais. E repara que se você olhar a hora, é a hora multiplicada por 10, né? 1 hora vezes 10 dá 10, 2 horas vezes 10 dá 20, 3 horas vezes 10 dá 30, então 4 horas vezes 10 dá 40. E nesse caso aqui que ele me deu 50, que era o número de peças, eu tinha que fazer o quê? 50 dividido por 10, que é 5, né? E aí, quais são as grandezas envolvidas nesse exemplo aí que vocês estão vendo? Elas são diretamente ou inversamente proporcionais? O que vocês acham? Acho que diretamente. Isso, diretamente. Muito bem. Por quê? Porque quando uma aumenta, a outra aumenta também. E quais são os nomes das coisas que a gente está comparando? Essas coisas se chamam grandezas. Quais são as grandezas que a gente está comparando? Tempo. Tempo pelo quê? Pelo número de... Horas. Ah, não, tem. O tempo em horas, isso aí. Pelo número de peças produzidas, certo? Sim. Aí que eu botei a explicação. Agora vamos ver grandeza inversamente proporcional. Aí é o exemplo que eu dei da velocidade. Se eu estou dirigindo um carro, eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo de chegar no local de destino. Se eu diminuo a velocidade, eu aumento o tempo. Então essas grandezas são inversamente proporcionais. As duas vão variar, ou seja, vão mudar, só que quando uma cresce, a outra decresce, tá? Então tem esse exemplo aqui, ó. 3 veículos com velocidades. Peraí. 3 veículos com velocidades diferentes devem percorrer a mesma distância conforme indicada na tabela. A tabela indica suas velocidades e o tempo que cada um gastou. Então, o carro, ele foi na velocidade de 30 km por hora, levou 6 horas. O ônibus foi na velocidade de 60 km por hora, levou 3 horas. O caminhão andou na velocidade de 90 km por hora e levou 2 horas. Pergunta, quais são as grandezas que tem nesse exemplo aí, que vocês estão vendo? Velocidade e tempo. Velocidade e tempo, muito bem. E as duas são diretamente ou inversamente proporcionais? Inversamente. Inversamente, muito bem. Por quê? Porque enquanto a velocidade aumenta, o tempo diminui. Isso. Dúvida nisso? Não. Então, elas são inversamente proporcionais. E aí, o que acontece? Quando eu falo que o carro anda a 30 km por hora, quilômetros por hora, que significado que isso me dá? Que a cada 1 hora eu ando 1 km, não é isso? Sim. Quilômetros por hora. Então, se ele anda a 30 km por hora, significa que a cada 1 hora ele anda 30 quilômetros, concorda? Mas se ele ficou andando durante 6 horas, qual foi o total que ele andou? Em 1 hora ele anda 30. Então, em 2 horas ele vai andar 30 mais 30, 60. 60. Isso, em 3 Ele vai. horas, ele vai andar o quê? 30 mais 30 mais 30, 90. Então, então, é a mesma coisa que eu fazer 30 vezes 1, 30 vezes 2, 30 vezes 3. Então, em 6 horas, ele vai andar 30 vezes 6. 180 quilômetros. Perfeito, 180 quilômetros. Agora, o ônibus. O que ele está falando? Que o ônibus anda 60 quilômetros a cada 1 hora. Então, se ele andar 1 hora, ele anda 60. Se ele andar 2 horas, ele anda 60 mais 60, que dá 120. Só que ele andou 3 horas. Então, que conta que eu vou fazer? 60 vezes 3. Quanto que dá 60 vezes 3? 180. Então, o ônibus também andou 180 quilômetros. E o caminhão? Ele anda 90 km por hora, ou seja,
a cada 1 hora ele anda 90. Só que ele andou durante 2 horas. Então ele andou o quê? 90 vezes 2, que dá também o quê? 180. Ou seja, todos eles andaram a mesma quantidade. Por quê? Porque eles saíram do mesmo lugar e foram parar no mesmo... Saíram, vamos supor, de Rio e foram parar em São Paulo. Então, todos eles andaram 180 quilômetros. Só que o tempo que eles fizeram foi menor. Quem foi o... Desses 3 veículos, quem foi o que andou com maior velocidade? O caminhão. Caminhão. Qual foi o que levou menos tempo para chegar no lugar? O caminhão também. Caminhão também. Então, o caminhão teve a maior velocidade e o menor tempo de chegada. Qual foi o veículo que andou mais devagar, que teve menor velocidade? O carro. O carro, que andou 30. E quem é que teve o maior tempo para chegar no lugar? O carro O também. carro também. Então, o carro teve a menor velocidade e maior tempo, enquanto o caminhão teve a maior velocidade e menor tempo. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Tá? Tá. Então, é isso que está falando aqui que a gente fez. Agora, eu vou dar um tempinho, vou dar 5 minutos para vocês pensarem nessas 4 questões para a gente resolver, pode ser? Sim. Então 5 minutinhos, dá uma lida pra gente resolver juntas. Tá? Vou fechar o áudio aqui só pra vocês pensarem. 5 ou 4, vocês que sabem. Quando já tiver terminado, me avisa. E aí, tudo bem? Tô dando aula, Marcos. Oi, e aí, pensaram? Vamos fazer junto? Deu tempo de ler? Estão me ouvindo? Sim, sim, mais ou menos. Ainda não deu tempo, não. Estou vindo aqui a segunda. Vamos tentar fazer a primeira juntas, então? Ó, para a construção de uma residência,
foram contratados 30 operários, prevendo-se o término da construção em 130 dias. Para que essa obra seja construída em 100 dias, quantos operários, considerando o mesmo desempenho, deve ser contratado? Então, eu tenho duas grandezas aqui. Ou seja, eu tenho duas informações envolvidas. Quais são as informações? É o número de operário e o número de dias que eu vou trabalhar. Então, ele está falando que se eu tiver 30 operários, eu termino isso em 130 dias. Só que ele quer terminar em menos tempo, ele quer terminar em 100 dias. E ele quer saber quantos operários ele vai precisar. Se eu tô diminuindo o tempo, né? Eu quero fazer a mesma construção em menos dias, você concorda que eu vou precisar de mais operário? Porque se eu tenho menos tempo para fazer, eu vou precisar de mais gente trabalhando, né? Sim. Então as grandezas são operários e a outra grandeza é dias. E essas grandezas são o quê? Inversamente proporcionais. E aí eu faço o quê? Na hora que eu vou montar a regra de 3, eu vou botar 30 sobre x é igual... Como essa aqui que é de dias é inversamente proporcional, eu vou inverter. Em vez de botar 130 sobre 100, eu vou botar 100 sobre 130. Tá? E aqui eu vou multiplicar cruzado. 100 vezes x é igual a 130 vezes 30. X é igual a 3.900 sobre 100. Então, eu vou precisar de 39 operários. Então, se para 130 dias eu preciso de 30, para 100 dias eu vou precisar de 39. Faz sentido. Se eu diminuir o número de tempo de construção, eu vou precisar de mais gente. Se eu tivesse achado, por exemplo, 10 operários, estaria errado. Ou eu fiz conta errada, ou eu fiz a proporção da regra de 3. Vamos supor que fosse diretamente e eu botei inversamente, era o contrário. Entendeu? Então, dá pra você também ter uma noção se a sua resposta tá certa ou não assim. Peraí, mas como é que... Vamos supor que tivesse dado 10, eu ia me questionar, falar, peraí, se eu vou trabalhar menos, se eu tenho menos tempo para construir a mesma coisa, como é que eu vou precisar de menos gente? Não, eu vou precisar de mais gente, tá? Dúvida nessa? Sim ou não? Não. Vanderlei, entendeu? Não. Olha só, vamos supor que eu tenho que construir um prédio. Para construir esse prédio, eu preciso de 30 operários. E esses 30 operários levam 130 dias para construir esse prédio. Só que a empresa está com pressa. Então, ela decidiu que ao invés de ser 130, ela quer construir o mesmo prédio em 100 dias. Então, o que aconteceu? O número de tempo para construir esse prédio diminuiu, você concorda? Se o tempo diminuiu, a quantidade de pessoas trabalhando tem que ser maior, porque eu quero fazer o mesmo prédio em menos tempo. Então, o número de dias diminuiu, por isso setinha para baixo, o número de empregados operários vai aumentar, setinha para cima. Como um está subindo e o outro está descendo, elas são grandezas inversamente proporcionais. Igual aquela da velocidade que eu falei. Então, quando eu for montar a regra de 3, o que é a regra de 3? Essa igualdade aqui. Eu vou manter 30 sobre x, o 30 sobre x eu tirei daqui. Igual, ao invés de eu colocar 130 sobre 100, eu vou ter que trocar. Eu vou ter que botar 100 sobre 130. Porque essa aqui tá na setinha contrária da outra. A outra tá subindo e essa tá descendo. Entendeu agora? Sim, entendi. Aí multiplica cruzado. E aí eu acho 39. Tá. Vamos ver a 2 agora. João é pedreiro e recebe por dia 8 horas por trabalho. Então, se ele trabalhar 8 horas por dia, né? Ele recebe por dia trabalhado. E cada dia ele trabalha 8 horas. Ao final do 20º dia de trabalho, ele recebeu R$400. Quanto ele receberia por 30 dias de trabalho? Então, eu tenho a quantidade de dias trabalhado, né? E eu tenho o salário dele. Então, dias trabalhado e o salário. Essas são as duas grandezas que eu tenho.
Quando ele trabalha 20 dias, ele ganha R$ 400. Quando ele trabalha 30 dias, ele ganha X. Minha pergunta é, se ele vai trabalhar mais dias, o salário dele vai aumentar ou vai diminuir? Vai ser maior. Aumentar. Né? É diretamente proporcional. Quanto mais ele trabalha, mais ele recebe. Então, aqui, eu vou fazer a regra de 3 direto. Eu vou botar 20 tá para 30, ou 20 sobre 30 é igual a 400 sobre X. Isso aqui é a minha regra de 3, é a minha relação entre os dois. Vou multiplicar cruzado. 20 vezes X, 20X. 30 vezes 400. 20x é igual a 30 vezes 400, 12.000. Então, x é igual a 12.000 dividido por 20. É igual a R$ 600. Então, e faz sentido. Você está trabalhando mais tempo, o salário é maior. Eu achei 600. Se eu tivesse achado 100, eu sei que eu teria errado conta. Foi? Sim. Vamos fazer a 3 a 4? Deixa eu só copiar. Botar no outro slide, porque aqui não vai caber. Ó. Se 2 quilos de carne... Tô na 3 agora. Se 2 quilos de carne custa R$17, quantos quilogramas dessa carne poderei comprar com R$68? Então, as minhas grandezas são quilo e real. 2 quilos custa 17. Quantos quilos eu compro se eu tiver R$68? Então, vamos lá. Se eu tenho mais dinheiro, eu compro menos ou mais quilos de carne? Eu compro mais, né? Então, são grandezas diretamente proporcionais. 2 sobre x é igual a 17 sobre 68. Vou multiplicar cruzado. 2 vezes 68 é igual a 17 vezes x. 2 vezes 68 dá quanto? 16 vai 1, 12, 13. 136 igual a 17x. X é igual a 136 dividido por 17. Vamos ver aqui. 136 dividido por 17. Vai dar 8. Então, x é igual a 8. Ou seja, com R$68 eu compro 8 quilos de carne. Tá? Tá. Entenderam essa? Sim, sim. Sim. Tá. Questão 4. Uma roda d'água foi construída na fazenda do senhor Carlos. Sabe-se que em 9 minutos, primeira grandeza, ela dá 27 voltas completas, segunda grandeza. Quantas voltas completas ela vai dar em 1h30? O que eu tenho que tomar cuidado aqui? Uma grandeza é tempo, que eu vou colocar em minutos. E a outra grandeza é o número de voltas. Só que o que acontece? No primeiro caso, em 9 minutos, ele dá 27 voltas. No segundo caso, ele não me fala em minutos, ele fala em 1h30. Então, tem que passar 1h30 para minuto. 1h30 é 1h30 minutos. Sendo que 1 hora tem 60 minutos. Então, é 60 minutos mais 30 minutos, que dá 90 minutos. Então, 1h30 é a mesma coisa que 90 minutos. Então, assim como 90 minutos, ele vai dar X voltas. Aí eu vou pensar, os minutos aumentaram ou diminuíram? Aumentou, né? O tempo em minutos aumentou. Se o tempo em minutos aumentou, o número de voltas também vai aumentar. Então, são grandezas diretamente proporcionais. 9 sobre 90 é igual a 27 sobre x. Então, aqui eu tenho a minha regra de 3 e a minha relação entre as duas grandezas. Vou multiplicar cruzado. 9 vezes x, 9x. Igual a 90 vezes 27.
9x vai ser igual a 0. 9 vezes 7, 63 vão 6. 9 vezes 2, 18. 18 mais 6, 24. Então, x é igual a 2.430 dividido por 9. Isso aqui vai dar 270. Ou seja, ele vai dar 270 voltas. E faz sentido, né? Se você quiser olhar direto, ó, 9 para chegar a 90, que conta que eu faço? Eu faço vezes 10. Então, aqui é a mesma ideia. 27 para chegar a 270, que conta que eu faço? Vezes 10. Essas são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais e por quê? Esses dois exercícios. Para ser diretamente, quando uma aumenta, a outra aumenta. Setinha para o mesmo lado. Inversamente proporcionais é o contrário. Uma aumenta, outra diminui. Então, a questão 3 e questão 4 são diretamente ou inversamente proporcionais? O que vocês acham? Diretamente, porque as duas estão aumentando. Muito bem, isso mesmo. E pela minha resposta faz sentido. Assim, a gente pode errar conta numa questão, mas o que eu estou querendo dizer é que numa questão, numa prova, que tem uma questão de regra de 3, múltipla escolha, por exemplo, imagina que todas as opções, essa questão 4 que deu 270, todas as opções fossem assim, 20, 23, 24 e a outra 270. Eu sei que só poderia ser 270, por quê? Se eu fiz a proporção corretamente, eu sei que vai aumentar. Então, não tem como ter o número de voltas menor. Se o tempo aumentou, o número de voltas é maior. Então, o legal dessa matéria também é que você consegue ter uma noção se você acertou a ideia da questão ou não. Tá bom? Tá. E aí, amanhã, eu vou continuar e a gente vai falar de regra de 3 composta. Qual é a diferença? É uma razão e proporção, só que nesse caso, eu não tenho só duas grandezas, eu vou ter duas ou mais, eu vou ter 3 ou mais grandezas, por isso que é chamada de regra de 3 composta. Por exemplo, eu falo assim, 8 trabalhadores constroem 5 casas trabalhando 12 horas por dia. Então, eu tenho 3 grandezas, eu tenho número de trabalhadores, número de horas trabalhadas por dia e número de casas. Aí se chama regra de 3 composta, tá bom?